A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou a palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 9 e versículo de número 30, que diz assim: Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: Teve paz, Irim, que matou a seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: Quem é comigo? Quem? E 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: Lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com o seu sangue a parede e os cavalos, e Jeú a atropelou. Entrando ele, e havendo comido e bebido, disse: Olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão a caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: Esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: No campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel. De maneira que já não dirão: Esta é Jezabel. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Eu quero te dizer, já no início desse vídeo, que Deus não esquece daquilo que Ele fala. Deus não esquece da justiça. Tem muitas pessoas que têm a justiça de Deus como uma justiça que é tardia, ou seja, que demora para acontecer. É por isso que tem muita gente que não tem paciência em aguardar na justiça de Deus e quer agir com a força do próprio braço. Mas eu quero lhe dizer, aguarde na justiça de Deus. Sabe por quê? Porque chega um momento em que Deus, Ele resolve fazer a justiça e responder de uma forma que só Ele pode fazer. Toda palavra que Deus, Ele fala, Ele vela sobre ela para a cumprir. Deus havia usado o profeta Elias para falar sobre Jezabel. E aqui nós vemos Jeú dizendo que Elias havia dito que no campo de Jezreel os cães comeriam a carne de Jezabel. De maneira que já não diriam: Esta é Jezabel, ou seja, Jezabel ficaria sua carcaça. Deus havia usado o profeta Elias para dizer, mas a gente olha, irmãos, o tempo passando. E muitas vezes pensamos: Deus não vai paralisar Jezabel. É tanta maldade, irmã, é tanta gente ruim fazendo mal e parece que Deus não está vendo e Deus está dizendo: eu estou vendo tudo. É porque eu tenho tempo para fazer justiça. É porque eu tenho tempo para tirar as forças de Jezabel. Eu tenho tempo determinado para paralisar aqueles que se levantaram contra você. Declare comigo: mesmo Deus que fez justiça e tocou em Jezabel é o Deus que vai tocar nos meus inimigos. O mesmo Deus que fez justiça e tocou em Jezabel é o Deus que vai tocar nos meus inimigos. Você está pensando que Deus havia esquecido das maldades de Jezabel? Você está pensando que Deus esqueceu das maldades dos teus adversários? Você está pensando que Deus esqueceu do que lhe fizeram? Você tem que perdoar, mas a justiça, a vingança pertence a Deus. Você perdoou, você já deixou nas mãos de Deus. E Deus está dizendo: eu vou executar justiça. O teu papel é perdoar e entregar nas minhas mãos para que eu faça segundo o que me apraz, diz o Senhor. Declare comigo: Senhor, faz o que te apraz na vida dos meus adversários. Senhor, faz o que te apraz na vida dos meus adversários. Jezabel tinha uma fúria, uma sede na vida do profeta Elias. Mas nenhuma das palavras dela contra Elias teve efeito, porque Deus o protegeu. Ela disse que iria exterminar, que ela iria tocar, que ela iria matar o profeta Elias, porque ela estava enfurecida, porque Elias havia matado os profetas dela, os profetas de Baal, de Azerá. E a Bíblia nos diz, irmãos, que Elias, ao ouvir a fúria de Jezabel, ele se entristeceu, se abateu. Foi para debaixo de um zimbro. Depois do zimbro ele foi para uma caverna. Tem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão como Elias, entristecido e entristecida, porque você está vendo muita injustiça acontecendo e parece que Deus não está vendo nada para mandar cair. Parece que aguardar em Deus é em vão, não vale a pena. Mas eu quero lhe dizer que vale a pena esperar em Deus. Eu quero lhe dizer que Jezabel não vai lhe tocar. Eu quero lhe dizer que a justiça de Deus está chegando. Jezabel disse: faça os deuses como me aprover. Se amanhã a estas horas eu não vou fazer contigo o que você fez com os meus profetas.
Mas Jezabel não tocou em Elias. Os deuses de Jezabel não era mais poderoso do que o Deus de Elias. O Deus que você serve é poderoso. O Deus que nós servimos é grande. O Deus que nós servimos é poderoso. E através dessa palavra Ele está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora: os teus inimigos até tramaram contra você. Jezabel até tramou contra Elias. Jezabel até se enfureceu, mas ela não tocou nele. Mas o que eu acho interessante, irmãos, é que a palavra que Deus usou Elias para dizer sobre ela aconteceu. Mas a dela contra Elias não aconteceu. Porque aquele que tem autoridade, aquela que tem o Espírito Santo, Deus protege, Deus guarda e ainda faz justiça. A Bíblia diz que Jezabel morreu de uma forma tão feia que só acharam dela a caveira, os pés e as palmas das mãos. Imagine, irmãos, que cena terrível. Em pouco tempo, os eunucos lançaram ela de cima para baixo. A Bíblia diz que Jeú atropelou ela com os cavalos. E quando os homens foram lá olhar por ela para sepultar, porque ela era filha de rei, né? Jeú disse: vai lá, olha por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. A Bíblia diz que só tinha dela a caveira, os pés e as palmas das mãos. Em pouco tempo, irmãos, Jeú entrou, comeu. Quando ele mandou olhar por ela, já não tinha mais nada, conforme a palavra de Elias. Os cães comerão a carne de Jezabel. E foi assim que aconteceu. De uma maneira horrenda, de uma maneira terrível. Você vai observar que Jezabel era uma mulher afrontosa. Jezabel era uma mulher que não se arrependia. A Bíblia diz que quando ela contemplou, ela viu a Jeú chegando, ela pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Olhou para ele com um olhar altivo. Mesmo ela sabendo que Jeú estava exterminando a casa de Acabe, ou seja, os parentes dela, ela continuou sendo altiva. Ela continuou sendo soberba. Tem gente que não muda não, irmãos. Não tem jeito. Tem gente que mesmo Deus querendo salvar, a pessoa não quer. Porque, irmãos, Deus veio para buscar, Jesus veio para buscar e salvar o perdido. Mas tem gente que não quer. Jezabel era uma das que não se arrependia, continuava altiva, soberba, arrogante, prepotente. E morreu de uma forma terrível, como Deus havia usado o seu profeta para falar, porque tudo que Deus fala, Ele cumpre. Por isso que Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora: eu não esqueci da justiça que eu falei que vou fazer. Eu não esqueci daquilo que eu determinei para a sua vida. Declare comigo: meu Deus não esqueceu da justiça que Ele me prometeu. O meu Deus não esqueceu da justiça que Ele me prometeu. A gente vê o tempo passando, né, irmãos? E muitas vezes pensamos que Deus esqueceu. Aqui Elias já havia sido arrebatado aos céus. E Eliseu já estava exercendo. Ali, né, já era o profeta. Já estava exercendo no lugar do profeta Elias. Então aqui nós observamos que no tempo de Eliseu foi que Jezabel morreu. Mas Deus cumpriu. Deus falou o que faria e fez. Tudo que Deus fala, Ele cumpre. Irmã, tem tantos anos que Deus falou. Tem tantos meses que Deus falou. E Deus está dizendo: desde quando? A minha justiça tem prazo de validade. É porque tudo é no meu tempo. E eu vou lhe dizer uma coisa: Deus é rico em detalhes. Você vai ver Jeú, ele dizendo assim: esta é a palavra do Senhor que falou por intermédio de Elias, o tesbita, seu servo, dizendo: no campo de Jezreel os cães comeram a carne de Jezabel. Ou seja, ele já sabia, Deus já havia revelado, Deus já havia usado o profeta Elias para dizer que os cães comeriam a carne de Jezabel, e aconteceu. Versículo de número 37. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: essa é Jezabel. Ou seja, ela vai ficar tão terrível que não vai dar nem para reconhecer. E aqui nós vemos quando o servo, ele volta para Jeú e ele diz para ele: só tem dela a caveira, os pés e as palmas das mãos. Ou seja, ela está de uma forma irreconhecível. Quem é, irmãos, que consegue reconhecer pela caveira, pelas palmas das mãos e pelos pés? Ninguém. Porque ela estava irreconhecível. Eles só sabiam porque eles tinham acabado de ver acontecendo. Eles tinham acabado de ver ela sendo atropelada, ela sendo lançada de cima para baixo. Então eles sabiam que era ela. Mas foi terrível a morte de Jezabel. Porque tudo que o homem semear certamente colherá. Tem gente que pensa que vai pagar depois que morrer, mas não é não. Paga aqui.
Essa mulher sofreu, irmãos, para morrer. Imagine. Caiu, com certeza ainda caiu viva. E os cavalos ali passando por cima dela. Depois veio os cães e comeram a carne dela e estraçalhou tudo. Porque o nosso Deus, ele é rico em detalhes. O nosso Deus é rico em justiça. Eu não sei quanto tempo você aguarda uma justiça de Deus, mas eu quero lhe dizer, não cesse de aguardar. Não se dê por vencido. Não diga assim, não tem mais jeito. Deus não vai fazer justiça, acabou. Deus está dizendo, eu não dei a última palavra ainda. Eu sou Deus que já determinei a justiça. Eu sou Deus que já disse a você que eu não perdi o controle de nada. Declare comigo, o meu Deus não perdeu o controle de nada. Vai haver justiça sim. O meu Deus não perdeu o controle de nada. Vai haver justiça sim. Parecia que Jezabel tinha um bocado de vida, né, irmãos? Olhando pra ela, sim. Um bocado de gente morria e ela ficava viva. Ela ficava viva. Parece que ela não morria. Parecia que ela era imortal até. Mas chegou um momento em que Deus tocou. Porque, irmãos, não adianta, por mais ruim que a pessoa seja, chega um momento em que Deus tira da terra. Chega um momento que Deus limpa a terra. Quando eu vejo Deus tirando Jezabel da terra, eu vejo Deus limpando a terra. Porque esta mulher é uma mulher miserável, uma mulher ruim, uma mulher perversa. E Deus, ele conhece, irmãos, quem é o perverso. Deus conhece o coração do ruim, Iribiandocai. Não pense que Deus é injusto, porque você está vendo algumas pessoas aí vivendo, porque você está vendo alguma Jezabel aí, sem ainda ver a justiça dele, sem ainda ver a justiça de Deus. É porque tudo é no tempo dele. Aqui você vê, irmãos, Jeú dizendo com riqueza de detalhes que o Senhor havia dito tudo o que aconteceu com Jezabel. Porque antes de suceder, Deus revela. E Deus te trouxe aqui para te revelar que tem uma justiça chegando. Deus te trouxe aqui para te dizer, não se assuste com o que eu vou fazer. Porque se a gente olhar, irmãos, aqui era assustador o que aconteceu. Foi algo muito feio. Ela ficou muito feia. E Deus está dizendo, não se assuste com o que eu vou fazer, irmãos. A justiça de Deus não é minha nem sua. A justiça de Deus às vezes é tão forte, que a gente tem que pedir para Deus estrutura. E aqui foi uma justiça forte porque Deus sabia quem era Jezabel. Ela era uma pessoa miserável, uma pessoa que odiava o povo de Deus e principalmente uma pessoa que odiava o nosso Deus. Uma pessoa que levou Israel à apostasia. Uma pessoa que fazia o que preciso fosse para ter o que ela queria. E tem pessoas que são assim, irmãos. Passam por cima de quem preciso for, fazem o mal, paga para destruir os outros. E o Senhor só está observando. E o Senhor só está vendo. Porque quando chega a justiça de Deus, quando chega o já de Deus, acabou. Aqui havia chegado o já de Deus, é tempo da profecia de Elias se cumprir, é tempo da minha palavra, diz o Senhor dos Exércitos, acontecer, Aramanda caia arrasto o meu povo, contemplar a justiça que foi executada. Deus é Deus que mostra a justiça. Deus é Deus que não deixa os teus filhos, os seus servos enganados. Deus é Deus que antes de suceder, Ele revela, Ele mostra, Ele confirma e Ele testifica. E Ele te trouxe aqui para lhe dizer, chegou o tempo da minha justiça. Chegou o tempo dos teus olhos contemplar o que eu vou fazer. Irmãos, Deus é poderoso, Deus é grande. A maneira em que Jezabel ficou foi da maneira que Elias havia dito. O Senhor havia usado Elias para revelar o que aconteceria com Jezabel. Jezabel não tocou em Elias, eu quero lhe dizer. Tem gente enfurecida contra você. Tem gente querendo lhe destruir. Tem gente querendo ver o teu mal. Me revela o Espírito Santo que tem gente pagando para destruir pessoas aqui. Mas eu quero lhe dizer que aquilo que estão tramando contra você não vai chegar contra você. Mas quem vai colher é quem plantou. Quem teve uma morte terrível, quem teve um fim terrível foi Jezabel, porque Elias foi arrebatar os seus. Jezabel não tocou em Elias. E Deus está dizendo para pessoas que estão me ouvindo agora, assim como eu não deixei Jezabel tocar em Elias, eu não vou deixar os teus inimigos te tocar. Eu não vou deixar aqueles que têm fúria contra ti fazer mal nenhum contra você, porque eu sou contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Eu te guardo, eu te protejo, eu te escondo. Os teus adversários não te tocarão. Irmãos, Deus é tão grande, Deus é tão poderoso,
que Ele sabe o momento certo de agir. Ele sabe o momento certo de operar. E Ele te trouxe aqui para te falar que Ele não perdeu o controle. Ele não esqueceu da justiça. De uma maneira tão clara a ponto de Jeú lembrar. O Senhor fez justiça, mostrando que Ele usava Elias. E Deus está dizendo, eu vou mostrar que sou na tua vida. Jeú lembrou, Deus usou Elias para falar isso aqui. Ou seja, Deus estava com Elias. E Deus está dizendo, eu vou mostrar que eu sou na sua vida. Com a justiça que eu vou fazer, pessoas vão ter que reconhecer que eu sou na tua história. Pessoas vão ter que reconhecer que você tem um dono. Pessoas vão ter que reconhecer que Deus é na tua vida e que ninguém toca nos ungidos do Senhor para permanecer de pé. Deus foi o Deus que paralisou a Jezabel, arrogante, prepotente, soberba. É terrível, odiava o nosso Deus, odiava o povo do nosso Deus. E Deus está dizendo, eu estou paralisando gente terrível. Eu estou paralisando gente que não quer nada comigo. Eu estou paralisando gente que eu dei oportunidades, mas não quer se arrepender. E o Senhor está dizendo, eu vou fazer justiça e não tardará. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Irmãos, vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor. Oh Deus, obrigada, meu Pai, por esta palavra. Obrigada, Senhor, pela tua justiça. Obrigada, Pai, por mostrar, meu Deus amado, que nós temos um dono, que o Senhor, Deus, que não deixa Jezabel tocar nos teus servos. O Senhor, Deus, que não deixa aquela que está enfurecido contra nós ter êxito contra as nossas vidas, Pai. Assim como o Senhor guardou Elias, o Senhor protegeu a ele. O Senhor não deixou Jezabel tocar nele. Não deixa os nossos adversários nos tocar. Não deixa, meu Deus amado, aqueles que são ruins, aqueles que são perversos, fazer o mal contra a nossa história. Oh Pai, maior é o Senhor quem nos escolheu. Maior é o Senhor que está na nossa vida. Foi o Senhor que nos chamou. Foi o Senhor que nos separou. O Senhor, Deus, que estava com Elias. E o Senhor, Deus, que está conosco, meu Pai. O Senhor foi o Deus que fez a palavra de Elias se cumprir. Mesmo que ele já tivesse sido arrebatado aos céus, o Senhor não esqueceu da justiça. E o Senhor está dizendo para pessoas que pensam que a causa já está perdida, não esqueci da justiça. Eu vou executar justiça por sua vida. Eu vou tocar nos teus adversários. Eu vou mostrar para eles que você tem um dono. Deus, obrigada. Obrigada por mostrar que nós temos um dono. Obrigada, Senhor, por paralisar Jezabel. Obrigada por tirar as forças, meu Deus amado, daqueles que têm se levantado contra nós. Obrigada por nos mostrar através dessa palavra que o Senhor não esqueceu da justiça, que o Senhor já determinou, que o Senhor já falou que vai acontecer, porque tu és um Deus justo, tu és um Deus que fala e que cumpre, tu és um Deus que confirma e que testifica. E esta palavra é uma testificação, é uma confirmação de que uma justiça dos céus está chegando, que o Senhor vai paralisar uma justiça antiga, diz o Senhor, está chegando e ele vai paralisar Jezabel, ele vai paralisar os adversários, ele vai paralisar aqueles que estão se levantando contra ti. Eu vejo adversários aqui perdendo forças, eu vejo adversários do povo de Deus aqui ficando enfraquecidos, iribiando, cai, arrasta o canto como Jezabel ficou, porque tu és o Deus que sabe o tempo de parar Jezabel. E eu creio, Pai, que chegou o tempo do Senhor exterminar os nossos inimigos do nosso caminho, e o Senhor nos dá paz. O Senhor é o Deus que limpa a terra, e eu creio que o Senhor está limpando a terra, tirando tudo aquilo que não presta, tirando toda Jezabel, Pai, tirando toda pessoa que tem uma raiz maligna no coração. E eu creio, meu Deus amado, que está saindo do nosso caminho todo mal, assim como Jezabel, ela saiu do caminho, meu Deus amado, do teu povo. Eu creio que o Senhor vai tirar inimigos nossos do nosso caminho, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história. Que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Senhor, eu peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganho na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Pai, eu te peço que o Senhor venha fazer justiça, Pai. Eu te peço
que o Senhor venha mostrar que nós temos um dono. Eu te agradeço, meu Deus amado, porque o Senhor está limpando o nosso caminho, assim como o Senhor tirou Jezabel do caminho do teu povo. Eu creio que o Senhor está tirando todo o mal do nosso caminho, em nome de Jesus. Amém. Deus está dizendo para você, se prepare porque vai chegar aos teus ouvidos uma notícia de justiça e você vai lembrar, Deus falou, Deus havia revelado. Foi isso que Jeú, quando viu os servos voltando e dizendo para ele como Jezabel estava, foi isso que Jeú disse, Deus já havia dito, Deus havia usado o profeta Elias para falar, ou seja, antes de suceder, Deus revela. Deus está dizendo para você através dessa palavra, antes de suceder, eu te mostro que eu sou Deus de justiça e que eu, antes de acontecer, revelo aos meus servos o que vai suceder. É tempo de justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta justiça, esta palavra e este livramento da parte de Deus para a sua vida, em nome de Jesus, declare amém.